você, meu gostoso. Ferrefófio. Isso. Fica Vitor, tranquilo. Boa Robert. noite. Oi. Beijos e pague minha mamada. Não deixa que pede de mamada, vai pegar pra sua suba com chuva larápio, com laranjada, com coisas bonitas e maliciosas pros meus meninos. Obrigado pelos subsbits durante de vocês. Obrigado. Calma, velho. Vocês também são uma perda de pão pra falar com ninguém. Oi. Obrigado, amor. Vamos aqui, o Ó. Césio. Ó. O mês de setembro de 1987 marcou Goiânia para sempre. Infelizmente, Cara, ele parece Isso aí não foi são um ano pessoas depois de memórias Chernobyl, desse velho? dia, que pode ter sido o mais Foi. sombrio de toda a história. A capital do estado de Goiás, região centro-oeste do Brasil, sofreu o maior acidente radioativo do país. Aí, radioativo, A ele falou. inocência, falta de conhecimento Tá e vendo? negligência Eu tava certo. fizeram com que dois parece um professor de catadores de literatura, lixo da viu? cidade Seu retirassem pulo, de uma rato. clínica abandonada uma máquina contendo material radioativo Césio-137. Não imaginavam que aquele primeiro toque poderia mudar a história da cidade. Eu sou Benjamin e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. A história desse acidente, ou como alguns O nome dele, preferem dizer, o nome dele em inglês é incidente, Kiss Me, viu? começou no dia Aham. 13 de setembro de 1987. Seu cu. Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves, dois catadores de lixo de Goiânia, decidiram vasculhar as antigas Já, instalações do Instituto Caralho. Goiano de Radioterapia, localizado na Avenida Paranaíba, centro da cidade. Lembra Ainda daquela conversa que a gente teve mais cedo? acompanhando o recente ô, Zampa? acidente na Vamos usina falar nuclear sério? de Chernobyl, que ocorreu no ano anterior, em Vai tomar no cu, 1986, os Pega catadores banana. não imaginavam Qual conversa? que estava Que a gente prestes a falou, acontecer. se fosse no Brasil, No não ia rolar interior nem, do que não ia restou ter nem do o ferro instituto, ali. que havia mudado de Não. local, Roberto e Os caras Wagner carregam até o encontraram Césio, uma meu irmão. máquina e resolveram pegar para Aí, ó. vendê-la. Olha aí. O Brasil é diferente É? pra caralho, né, velho? É. Chegando na casa de Roberto, que ficava Os cara leva aqui, tudo na embora, 57, eles abriram o equipamento a fim de separar o que dava para vender e o que podiam jogar fora. Com a ajuda de chaves de fenda, abriram a parte superior daquele objeto que até então não faziam ideia do que seria. Olha lá. Para o terror de todos, essa era uma unidade de radioterapia. O aparelho era utilizado para tratamentos contra o câncer. Para eles, era apenas uma fonte de ganhar dinheiro, pois Aumentei. poderiam vender toda aquela caixa pesada de chumbo. No interior do achado, encontraram um cilindro que continha 19 gramas de Césio-137, a substância altamente radioativa que fez diversas vítimas, inclusive fatais. Cabuloso, né? Vou ver. Cadê meu telefone? Ainda sem destruíram a saber casa? do que se tratava, É claro. os Dá pra fuder a homens cidade? venderam a cápsula para um ferro velho que ficava aqui, na rua 26A, setor aeroporto, cujo seu proprietário era Devaí Ferreira. No local, a peça Devaí. foi totalmente desmontada para que todo o chumbo pudesse ser reaproveitado de alguma forma. Em pouco tempo, Wagner e Roberto começaram a sofrer com vômitos frequentes. Diante dessa situação, Ué, você disseram lembra que do- não passava do de que os uma caras falaram lá? intoxicação alimentar. Uhum. Segundo Que é eles, vômito pra caralho. era a reação alérgica causada Então. pela ingestão de alimentos em más condições. Venâncio. Não imaginavam o risco que corriam. Devaí Era virose. ficou também com a peça cilíndrica, contendo o césio, o pó branco que mais se parecia com sal comum durante o dia. Contudo, foi ao anoitecer, 3 dias depois, que esse pó chamou sua atenção. Ó. Ao entrar em sua garagem, notou um brilho azul emanando da cápsula que havia comprado como sucata comum. O dono do ferro velho se encantou com o que estava vendo e acreditava que o pó poderia ser bastante valioso. Segundo ele, era uma pedra preciosa ou até mesmo algo sobrenatural. Abismado com a beleza daquilo, Devaí resolveu Nossa Senhora levar Aparecida, para dentro de é sua azul. casa. Durante 3 dias, diversos parentes, vizinhos e amigos Deve foram ser. convidados para ver a cápsula. Em Vamos uma ver. dessas visitas, um amigo de Devaí Ferreira, usando uma chave de fenda, extraiu alguns dos fragmentos do material.
Alguns pedaços do tamanho de grãos de arroz foram retirados do recipiente, que ganhou o nome de marmita. Esses se desintegravam facilmente e viravam pó, mas não perdiam o brilho à noite. Cada vez mais encantado com o brilho daquele pó, Devaí passou a distribuir algumas pequenas partes para sua família. Alguns esfregavam o pó em suas peles, assim obtendo um brilho diferente, como se fosse de uma fantasia carnavalesca. Eu vou pra festa. O Césio 137 foi se espalhando cada vez mais. Até que no dia Aí a 24 gente de fala mal setembro, dos deu russos. início ao que talvez fosse a parte mais triste de todas. Nesse dia, Ivo Ferreira, o irmão de Devaí, resolveu lhe fazer uma visita, como de costume. Desta vez, também entrou em contato com aquele material encantador e, não satisfeito em ver sozinho, decidiu levar alguns fragmentos para sua casa. Chegando lá, Ivo quis fazer uma surpresa para sua filha de apenas 6 anos, Eita, porra. Leide das Neves Ferreira. Ivo entrou no quarto da garota e espalhou o material por debaixo do seu berço, local onde ainda dormia. Ele apagou as luzes e chamou a menina, dizendo que havia uma cidade naquele lugar. Encantada, Leide começou a brincar com aquilo até a hora do jantar. Sua mãe preparava ovos para todos naquela noite. Após terminar a brincadeira, a garotinha se sentou à mesa com seus familiares e o que seu pai não sabia é que ela não havia lavado as mãos ainda. Aqui no nosso canal, entrevistamos um dos irmãos de Devair e Ivo, Oderson Alves Ferreira. Segundo ele, a garotinha pegou em ovos com as mãos sujas do Césio e se alimentou, assim Eita. ingerindo o material radioativo. Alguns dias depois desse ocorrido, as pessoas começaram a adoecer, tanto na família de Devair quanto na de Wagner, Roberto e das demais pessoas que cercavam esses três. Nesse período, 12 delas foram hospitalizadas com os mesmos sintomas: diarreia, vômito, febre alta e o mais preocupante naquele momento, queda constante de cabelo. Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair, foi a primeira pessoa a desconfiar da cápsula com o pó brilhante. Isso porque ela também adoeceu e seu marido passava tempo demais com a famosa marmita. Conversou com Devair e afirmou que tudo começou após a chegada daquilo em sua casa. A mulher que Nessa teve que altura, descobrir, o hospital não pássaro do descobriu, casal não? havia morrido só por passar uma noite no mesmo ambiente que o material. Depois que Sueli Moraes, vizinha do casal, começou a passar mal, Maria Gabriela decidiu então tomar uma providência. A mulher colocou a cápsula em um saco plástico e a levou para o escritório da Vigilância Sanitária. Ela fez todo o percurso até o local de ônibus, o que fez com que mais pessoas ficassem expostas ao A rolo da 137. peste. Airsoft? Chegando no local, não havia alguém para examinar aquele material, então o mesmo foi apenas guardado, mas não como deveria ser. Jogar na A marmita gaveta lá. ficou alguns dias em uma cadeira no local, assim Cadeira? ligada diretamente a diversos funcionários e demais pessoas no local. 15 dias se passaram desde o começo da contaminação, até que os médicos começaram a suspeitar de envenenamento por radiação. O físico Walter Mendes Ferreira foi informado sobre a situação e logo se preocupou, tomando então a providência que mexeria com Goiânia e o Brasil inteiro. Walter pediu emprestado um detector de radiação de uma agência federal de prospecção de urânio e foi direto ao escritório de saúde. Quando estava a 80 metros do escritório da agência Vigilância Sanitária, o detector começou a agir de uma forma estranha. Ele chegou a acreditar que o aparelho estava com algum tipo de defeito. Então, ele decidiu voltar e pedir um novo aparelho, acreditando Foda. que isso seria capaz de resolver a situação. Foi nesse momento que o seu maior temor passou a ser real. O novo equipamento também ficou saturado a 80 metros de distância. Isso significava que os dois estavam estragados ou, como temia, estava em um campo de radiação muito alta. Infelizmente, como já sabemos, a segunda opção era a correta naquele momento.
Mendes Ferreira contou que viu um bombeiro saindo do edifício com um objeto cilíndrico nas mãos. Quando questionado, o profissional disse que estava indo se livrar do mesmo. Ele daria um fim naquele objeto atirando-o no rio. Foi nesse momento que ele interveio e pediu, pelo amor de Deus, que ele não fizesse aquilo. Ótima Se o ideia. bombeiro tivesse, de fato, jogado o material no rio, só Deus sabe o que teria acontecido à população de toda a cidade. Felizmente, ele ouviu o físico e não prosseguiu com o seu plano de se livrar do recipiente do Césio. Após barrar um bombeiro, Walter foi ao prédio onde ele estava e evacuou o lugar. Perguntando aos funcionários de onde aquilo teria vindo, obteve a resposta de que uma mulher de um ferro velho havia levado e pedido para estudarem. E então, ela foi embora e deixou o cilindro lá, em cima de um banco qualquer. Sabendo disso, Walter providenciou logo uma visita ao ferro velho de onde a peça teria vindo. Ele foi se encontrar com Maria Gabriela e Devair. Chegando no local, antes mesmo de entrar, Walter conseguiu detectar radiação por todos os lugares, o que assustou o físico mais ainda, causando pânico que logo tomaria as ruas da capital. Diante dessa situação medonha, o físico fez alertas às autoridades e instâncias públicas, como a Comissão Brasileira de Energia Nuclear. Tudo o que ele queria era deter a contaminação causada pelo césio e, ao mesmo tempo, evitar o pânico entre as pessoas, mas a situação estava tão complicada que isso era algo impossível. Os temores sobre o vazamento de radiação logo tomaram proporções inimagináveis. Em pouco tempo, o Brasil inteiro já sabia e comentava sobre o caso. Com a ajuda da polícia e demais profissionais, o físico conseguiu isolar o ferro velho após muita resistência de Devair. O proprietário do lugar, sua esposa, funcionários e amigos corriam sérios riscos. Walter disse que eles utilizaram ônibus da polícia bastante preparado, com o interior Essa é a cerrado por diferença chapas da de Rússia, né? plástico no transporte dos possíveis contaminados. Essas Pois fotos é, acha meu, que tem cara. liberdade, Liberdade, no né? Estádio Olímpico, que fica na rua 74, centro de Goiânia. Nesse Meu lugar amigo, que estava vazio, se fosse foram comunista, montadas era uma barracas, paulada em cada onde um, as pessoas cercava o lugar e infectadas calha a teriam boca. que ficar. Calha O a boca, acampamento todo dos mundo aí dentro, contaminados caralho. Foi aqui, ali, no gramado do estádio. Milhares de Deixa eu ver aqui, tocando nostalgia.